Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Herbert Fernandes, advogado especialista em direito previdenciário, que vai falar sobre o tema Planejamento Previdenciário e BPC. Olá, Dr. Herbert, é um prazer tê-lo aqui. Como o senhor está? Olá, Raul, tudo bem, doutor? Eu te agradeço pelo convite, viu? Desde o início, assim, a gente já teve um convite inicial, a gente não pôde efetivar, mas consegui agendar aqui e eu te agradeço demais por esse convite, é uma honra minha, tá? Eu é que agradeço a sua presença aqui, para falar de um tema tão importante. Dr. Herbert, existe alguma possibilidade da pessoa que nunca foi contribuinte do INSS receber benefício no caso de vulnerabilidade social? Sim, existe. O nosso Estado de Direito, ele procura, né, agregar às pessoas mais vulneráveis esse tipo de situação. Então, nós temos hoje o BPC-LOAS, que é basicamente um benefício de prestação continuada, tá? Que o LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. Então, o Estado ele é dividido em assistencialismo e previdência. Sim. Né? Então, a previdência seria todos aqueles que trabalham de carteira assinada. Que contribuem de alguma forma. Exatamente. E o assistencialismo seria para essas pessoas mais vulneráveis. E quando a gente fala dessas vulnerabilidades, a gente tem a vulnerabilidade de idoso, né, que é a partir dos 65 anos de idade, e a vulnerabilidade de deficiência, problema físico, né? Sim. Físico, mental, intelectual, sensorial. Problema de saúde, vamos dizer assim. Exatamente. E aí é uma deficiência, né, que a gente vai colocar. Então, sim, existe essa possibilidade e ele tem esse direito, desde que ele cumpra os requisitos necessários para esse tipo de benefício. O senhor poderia falar um pouco desses requisitos? Sim, os requisitos eles se baseiam em três. Se a gente for considerar que a gente tem aqui o benefício assistencial ao idoso e ao deficiente. São duas espécies, dois braços diferentes. Mas ambos têm que se verificar a vulnerabilidade. E o que é a vulnerabilidade? É a pessoa viver ou sobreviver, né, na base de 1/4 do salário mínimo, que hoje dá aí em torno de mais ou menos uns 300 e poucos reais. Ter uma renda de no máximo esse valor. Nesse valor, exatamente. Sobreviver com isso. Ou nenhuma renda. Exatamente. Né? E aí, com base nesse critério de renda, ela iria, né, registrar-se no CRAS, né, que é um Centro de Referência e Assistência Social, que são os núcleos, né, do Estado para que essas pessoas vão lá e se enquadrem, né, se encaixem, na verdade, em vários programas assistencialistas, como clínicas, na verdade, consultas particulares não, consultas públicas, né, que aí a pessoa vai ter assessoria como assistente social, nutricionista, médicos, enfim, né, psicólogos. E o CRAS sempre está assim, ligado ao município, né? Exatamente. Todos os municípios, né, Belém, Moju, Abaetetuba, vários municípios, eles vão ter os seus CRAs, né, em grande quantidade, ou às vezes em pequena, ou enfim. Mas todos têm que se cadastrar nesse centro de referência e assistência social para que eles possam ter o quê? Um documento chamado CAD único. A pessoa confunde muito que, você tem um NIS. NIS é um número de identificação social. O que é um número? Assim como nós todos aqui temos o CPF, para o assistencialismo tem que ter um número que se chama NIS. Sim. Tá? Esse NIS, o governo vai te olhar com outro modo. Vamos dizer que o CPF seja mais para a Receita Federal e o NIS seja mais para o governo assistencialista, para a parte de assistência, para ajuda propriamente dita. Tá? Então, o start de alguém que está em estado de vulnerabilidade e necessita desse benefício, BPC, o start é através do CRAS. É o início de tudo. A pessoa vai, pega os seus documentos pessoais, às vezes vai sem documento, vai só com a identidade, e lá no CRAS eles já dão uma orientação. Olha, você tem que trazer isso para a senhora poder se enquadrar num baixa renda, né, no Bolsa Família,
para você poder se enquadrar numa tarifa aí social, né, de energia. E provavelmente a assistente social vai fazer uma visita, né, para saber se aquilo Isso. corresponde à realidade. Perfeito, Raul. É exatamente isso, Raul. Mas o que acontece hoje, né? A demanda é muito grande. Hoje a gente vive num estado de assistencialismo muito grande, né? E às vezes o próprio Estado não tem braço para poder pegar uma assistente social e fazer esse tipo de visita. Eu conheço, porque eu vou fazendo umas parcerias com alguns advogados do eixo sul-sudeste. Lá em algumas regiões, eles têm esse tipo de assistencialismo, de pegar uma assistente social e fazer essa visita em loco, para verificar se de fato a pessoa está falando e aquilo está batendo de fato a realidade que ela fala e a realidade real mesmo que ela vive. Aqui no Pará acontece, não está acontecendo, por quê? Vamos contextualizar, vamos abrir uma janela aqui. Essa janela é a seguinte, poucas pessoas sabem que quando ela faz o CAD único, ela, a cada 2 anos, ela tem que o quê? Se recadastrar, ou melhor dizendo, atualizar os dados. Porque é de 2 em 2 anos que o governo te olha, te enxerga e fala, olha, a pessoa está tudo bem. Continua viva, continua numa situação de vulnerabilidade ou não. Exatamente. E aí, para isso, a pessoa tem que ir lá no CRAS e atualizar. A atualização é rápida. Não demora 10 minutos, sei lá, 5 minutos. Ela vai fazer um script de perguntas lá básicas, né? E atualizar no sistema. Atualizar no sistema. Pronto, fez isso, atualizou. E só daqui a 2 anos essa pessoa vai fazer novamente isso. Tá, e quando ele vai no CRAS e recebe essas orientações, o próprio CRAS já diz para ele que ele tem que ir no INSS? Então, aí que mora um pouco de desinformação e atrelado ao jeitinho brasileiro. Deixa que eu faço, né? Aqui aquela coisa errada. Por quê? No próprio CRAS, eles fazem esse tipo de entrevista, avaliam as condições das pessoas e às vezes dão até entrada no próprio INSS para conseguir o benefício assistencial, para conseguir o benefício do tipo deficiente ou idoso, né? A pessoa se enquadrou 65, é homem e mulher, vou dar entrada aqui para o senhor, não se preocupe, já está com CAD único, tá? Tudo bem. Só que neste arrumar dessa história, o cara entra com benefício e é negado, é indeferido. Porque algumas informações são desencontradas, não é muito bem aquilo que ele falou, que ele verbalizou, entendeu? Ele é ajudado pelo pai, ele é ajudado pelo filho, né? Esse pai, ele é ajudado por terceiro, mas essa ajuda às vezes não é constante, às vezes é pingada, às vezes tem uma igreja que ajuda, né? Uma cesta básica, uma comunidade, mas nem todo o tempo essa ajuda é constante, de fato. Então como o senhor orienta que essa pessoa proceda, vá direto no INSS, procure um advogado? Na verdade, o melhor, né, é procurar um advogado. Depois de passar pelo CRAS. Ou até antes. Por quê? Pela minha prática do escritório, mais de 10 anos, que eu já trabalho com isso, me especializei na parte de assistencialismo e, né, previdência, eu observo que as pessoas elas vão com informações totalmente desencontradas, erradas, achismos, e elas falam isso e verbalizam na hora do CRAS, né, no cadastrador lá do CRAS, e acabam dando informações que não são verdade. Não corresponde à realidade, entendeu? E a gente não vai entrar aqui muito no juridiquês, mas a gente sabe que no judicial tem flexibilização de determinadas situações, né? A gente pode incluir aí, por exemplo, uma pergunta uma questão que se joga muito, né? Poxa, eu tenho uma casa aqui, então vamos lá, tenho aqui a minha casa. Dentro dessa casa aqui, eu posso ter um BPC, que é um benefício assistencial, e posso ter uma pessoa que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo? Pode. Só que no CRAS, eles vão entender que não pode. E isso vai te prejudicar de ter o teu benefício assistencial. Só que tem uma previsão legal que há possibilidade de concessão nesse tipo de situação. Uma pessoa dentro da sua casa ter um BPC e ter uma aposentadoria, um aposentado que recebe 13º salário até um salário mínimo, tá? Ela tem que ter uma idade superior a 65 anos, tá? Tem vários critérios.
para o CRAS, eles não vão conseguir entender isso. Na verdade, não é o CRAS, né? Não vou ser aqui leviano com relação a isso, mas é o INSS. Porque as informações do CAD único, que são relatadas lá pela pessoa e o registrador do CRAS vai fazer, ele vai jogar e vai se verificar isso no INSS. Entende? Entendi. Então, basicamente é isso. Até porque o INSS hoje está com uma briga e observando mais além, hoje o INSS está muito robotizado tudo, doutor. Muito robotizado. Sim. Inteligência artificial. Eu sou aposentado, eu sei disso. Então, eu não queria ter esse detalhe, mas tudo bem, né, doutor? Mas o senhor sabe muito bem é que a robotização acabou fazendo com que muitos processos acabassem sendo indeferidos de forma errada. Robotizada. Robotizada. Porque não analisa, porque na minha época ainda tem, né, essa constância aí de INSS, ia muito no INSS, principalmente no interior, né, Moju, Abaetetuba, eu ia lá com o requerimento, com a documentação toda do cliente, levava o cliente, né, e a gente falava com o cara do INSS, que era o técnico do INSS, né, o analista, muitas das vezes, a gente conversava, aí o analista entendia melhor e tal. Não tinha isso. Mas com a modernidade provoca isso, né? Então, esse INSS agora 3.0, com robôs e tudo mais, acaba tendo uma enxurrada de concessão negada, né? Que tem que ser revista depois. De benefícios negados, na verdade, né? De requerimentos negados. Como é que o benefício assistencial, como o BPC-LOAS e o planejamento previdenciário, eles podem impactar a dignidade e a qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade? Essa pergunta é muito boa, porque assim, quando você veio nesse tema comigo, eu falei assim, cara, que sensacional, porque muitas pessoas hoje procuram um BPC para uma fonte de renda, mas elas deveriam fazer o inverso. Primeiramente, pegar a sua possibilidade de pagar o INSS, seja que pouca, para poder não ficar dependendo do governo assistencialista. Porque a assistência ela é necessária, tudo bem, mas ela não pode ser a base de tudo. E nem eterna, né? E nem eterna, né? Porque a gente sabe que isso vai inchando cada vez mais. É um sistema piramidal, se a gente for entender, né? Na raiz do negócio. Então, hoje a gente está numa vida muito corrida e hoje nós temos mais pessoas idosas do que jovens. E esses jovens já não procuram trabalhar no sentido de pagar o seu INSS. Então, o que o planejamento vem? O planejamento previdenciário vem para o cara entender que eu tenho que olhar para o meu presente. Hoje, aos 18, 19. E projetar o meu futuro daqui a 30 anos ou 20 anos. Eu não vou colocar 30, tá? Eu vou colocar um espaço de 5 e 10 anos. Porque muita coisa modifica. Até porque um planejamento, quando a gente faz no escritório, a gente planeja daqui a 5 anos. Porque, convenhamos, de 4 em 4 anos a gente tem presidente, né? O presidente não fica ad eterno. Então, ele muda. Ou acaba atualizando o mandato, fica mais 4 anos e assim por diante. E as diretrizes governamentais. governamentais. Exatamente. Muda as diretrizes, senadores. Legislação. Tudo. Quem diria que a Emenda Constitucional 103... 2019 passou, que é a reforma da Previdência. Isso impactou, no dia 13 de novembro de 2019, né, impactou muitas aposentadorias, mas muitas. Muitos clientes do escritório, quando antes do dia 13 me procuraram, eles não tinham requisitos ainda para se aposentar. Só se conseguiram em dezembro desse ano de 2019. E eu falei, olha, infelizmente você foi pego pela reforma. E aí a gente não pode fazer agora nada. Tem que esperar a regra, que seria aí o pedágio. A sua regra de transição, conforme o seu caso específico. Nossa, isso dolorido pra caramba pro cara. Porque ele não entendia essa situação de expectativa de direito e direito adquirida. A pessoa não sabe o que é isso. Por isso que a pessoa tem que procurar um advogado. Porque o advogado te estuda para isso. As pessoas não entendem que o quanto a gente se capacita, o quanto a gente conversa com outros, né, colegas e faz curso e tudo mais, é justamente para entender esse ramo do direito que é muito, né, dinâmico, é constante, né? E aqui eu já vi diversos programas do senhor, doutor, que
os advogados, eles mostram e sempre falam isso. O advogado tem que estar sempre atualizado. Sim, Sempre claro. estar ali constante na legislação, na vida de como é que está esse cotidiano da legislação previdenciária ou da legislação como um todo. É condição sine qua non para todos os ramos do direito e você está atualizado naqueles que você, pelo menos naqueles que você atua, senão não tem como, né? Exato. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao não considerar o planejamento previdenciário desde cedo? A gente tem pelo menos aí 4 erros, né, que eu posso dar uma observada, uma listada. Um dos primeiros erros é desconsiderar as regras previdenciárias. A pessoa um pouco analisa o que é previdência para ela, ela não sabe se vai se aposentar por tempo de contribuição ou por idade, ela não sabe nem muito bem Ela nem sabe se vai se aposentar. Exatamente, ela nem sabe se vai se aposentar. Então, é o mais comum. E a segunda seria as contribuições irregulares. O que é contribuição irregular? Para e passo é o seguinte, vamos lá, vamos entender aqui. Primeira coisa, contribuição previdenciária de INSS pago pelo empregado, que é o empregador, né? A empresa paga, ali é constante, hipoteticamente deveria ser constante, né? A empresa vai pagando, contribuindo, tudo bonitinho, certinho, e você vai e deveria, né, verificar e fiscalizar isso no portal INSS através do seu CNIS, que é um documento como se fosse uma carteira digital, mas só que voltada para o INSS, para a Previdência Social. Para saber, lá está tudo que você contribuiu. De durante mês a a sua mês. vida toda. Exatamente. Agora, quando eu sou um contribuinte individual, pago por conta própria, advogado, sou eu. Eu pago por conta própria no INSS, tá? Então, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu pago. Então, eu tenho que saber o vencimento, que é até o dia 15. Dia 15 do mês. Então, hoje, nós estamos o quê? Né? No dia X. E aí, imaginamos que eu tenho aqui 2 ou 3 dias para pagar meu vencimento do mês que passou. Porque se eu não pagar, ele não vai contar como contribuinte individual para tempo de contribuição e para, melhor dizendo, para carência. Não vai contar para carência. Ah, é? É. A contribuição individual, mas é muito. No escritório tem muito processos e processos que as pessoas pagam de forma errada e a pessoa não entende que a aposentadoria por idade ela é avaliada pelo tempo de contribuição e carência. E vamos entender o que é tempo. Tempo de contribuição é avaliado por mês, dia e ano. Trabalhei numa empresa chamada Oleoduto, sei lá, 13 anos, 4 dias, 13 anos, 3 meses e 4 dias. Isso é tempo de contribuição. Carência seria eu transformar esses ano, mês e dia em meses. É só analisar os meses. Eu trabalhei 15 anos numa empresa, certinho, foi 15 anos, isso é tempo de contribuição. Agora, carência é 180 meses. 15 anos reflete a 180 meses. Entendeu? Então, quando o contribuinte individual, eu aqui, advogado, não pago de forma correta, tá? O INSS, eu fico pingando, poxa, paguei agora, paguei certo, antes do vencimento, dia 15, mas no próximo mês eu pago lá para o dia 17, 18, esse tempo aqui, ele já vai me prejudicar, não vai contar para carência. Então, eu já aposentei, infelizmente, colegas meus advogados com esse tipo de situação. Entendeu? Que passou batido, a carência ferrou ele. Ele poderia se aposentar, ter uma aposentadoria antes do necessário. Entendeu? Então, assim, o perigo de contribuir individual é as contribuições irregulares, que você acaba passando batido. E quando essa contribuição, que é feita no caso de CLT, carteira assinada, se a empresa atrasar nesse recolhimento, o empregado não é prejudicado em termos de carência? Não seria prejudicado, exatamente. Porque ele vai ter a prova. Aí entra o terceiro requisito. A falta de atenção ao histórico de trabalho. O que é o histórico de trabalho? É você guardar sua carteira de trabalho original, é você guardar os olerites, os contra-cheques, mas vamos dizer aqui que 90% das pessoas não fazem isso, não guardam. Muito difícil, muito difícil. Olha, eu estou com um caso aqui que eu vou para recurso, que aconteceu uma situação específica da carteira de trabalho estar rasurada e, na época,
Ele falou com o proprietário da época, o gerente, ele assinou uma segunda via da carteira. Eu juntei, anexei no processo, só que o INSS bateu bem forte. Mas o que eu fui? E foi até numa rodada de conversa com o cliente. Ele falou, mas doutor, você não procura lá no INSS? Eu não tinha procurado, eu fui lá no INSS. E aí falei, por favor, pro gerente, me vê o CNIS dele. O CNIS é aquela carteira digital do INSS que eu falei para vocês. E estava lá o registro dele, só que não estava dessa empresa. Eu fui ver de novo. E lembra da conversa inicial, Raul, que eu falei para ti que tem o NIS? Para a Previdência Social, nós somos vistos por meio de NIT, PIS ou NIS. Esses S's que eu acabei de falar, né, meio chiadão, com paraense que a gente eles significam um registro, um CPF junto à Previdência. Então, ele tinha o quê? 2 NITs. E estava vinculado a essa empresa no NIT dele. Então, você tem que observar isso. Muitas vezes você trabalha em algumas empresas, você sai de uma empresa, vai para outra. Tem que você fazer uma busca bem refinada, né? Porque a empresa pode abrir um outro NIT e você acabar não elando essas informações junto ao INSS. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que eu reputo importante. E de que forma o planejamento previdenciário ele pode ser útil para pessoas que estão próximas de se aposentar e também para jovens trabalhadores? Eu acho que já dá para inserir aí nesse mesmo contexto. Já dá muito. Eu te cortei. Isso aí é fundamental. Então, quando a pessoa ela não olha para o seu presente e não vislumbra o seu futuro e também não olha o seu passado, porque a gente tem que fazer essa imagem aqui tridimensional, olha presente, futuro e passado, né? A gente acaba se prejudicando demais, porque a pessoa não quer se aposentar ou não olha para isso. Então, ela vai se deixando isso muito lá para frente, quando bobear 65 anos e acaba pegando benefício assistencial, muitas das vezes, coisa que não poderia ser. Então, no planejamento, a gente vai identificar diversos fatores. Primeiro, a gente vai olhar a melhor data para fazer o requerimento, né? O senhor não consegue fazer hoje, o senhor consegue fazer daqui a 6 meses, porque lá no 6º mês a gente vai ter uma melhora de aposentadoria no valor de R$100 a mais, de R$200 a mais. Então, a gente olha o melhor momento, a melhor ocasião. Então, a gente vai verificar todas as documentações necessárias de antemão. Tá? A gente verifica, como eu falei, você pode ter vários NITs e a gente mostra isso para ti no planejamento previdenciário, analisando essas informações na carteira de trabalho, pega teu CNIS e vai fazer ali as devidas confirmações contigo. Né? A gente faz uma simulação de valores para escolher a modalidade mais adequada e mais vantajosa. Não é mais adequada, mas é mais vantajosa. Porque a pessoa trabalha, ela quer receber um pouco mais do que isso. E o planejamento, além de mostrar o que é o mais vantajoso para ti, daqui a um futuro de 5 anos, nesse máximo aqui, a gente também te mostra que você pode complementar, que você pode, porque, por exemplo, eu trabalho numa grande corporação, numa grande empresa, tá? Vamos dizer aí, sei lá, numa empresa multinacional, e paralelo a isso, eu posso contribuir como contribuinte individual para aumentar esse valor da minha aposentadoria. Então, a empresa paga porque a responsável é ela. E eu, como responsável também, quero melhorar? Vou fazer uma contribuição como contribuinte individual, entendeu? E aí eu aumento esse valor de aposentadoria. Mas isso se a contribuição da empresa já não atingiu o teto máximo. Exato, né? Porque eu falei multinacional, né? Já veio na tua mente. Já está no teto máximo. Exatamente, então isso é verdade. E além disso, você acabou de falar uma coisa muito importante, essa falta de comunicação das empresas, muitas das vezes, que às vezes tem pessoas, e o senhor já foi um tipo desse trabalhador que trabalhava em uma empresa, trabalhava em outra. Sim. E às vezes a contribuição excedia o teto. Sim, essa seria a minha próxima pergunta. O que acontece com esse excesso? Ele beneficia o trabalhador de alguma forma ou não? Beneficia, tá? Lógico, ele beneficia, né? Provavelmente, se a pessoa trabalha em 2 empregos ou trabalha num único emprego e aí ela consegue bater o teto, provavelmente ela vai ganhar o teto, né? Mas também tem que se verificar que o valor excedido de pagamento de INSS, ela pode pedir esse recolhimento a maior. Porque, na verdade, vamos fazer um contexto aqui bem interessante, ninguém sabe disso, é verdade, tá?
Quando eu pago o INSS, aquela guia da Previdência Social, laranjinha lá, bonitinha, eu não estou pagando para o INSS. Eu estou pagando para a Receita Federal do Brasil. E a Receita, por ser um tributo... Agente arrecadador do governo. Não preciso nem falar que sou um Ela vai especialista nessa repassar. parte. Exatamente. Então, ela repassa e o INSS pega essas informações junto à Receita Federal e faz um espelhamento. Porque muitas das vezes, olha, quando a gente pega casos assim, de aposentadoria e BPC no escritório, a gente tem que fazer atualização na Receita Federal. Porque o nome da mãe, o nome dele, a data de nascimento, entendeu? São muitas informações Tá que precisam ser desencontrado. checadas. Exatamente. Né? Então, Para por saber isso se é a que o mesma advogado- pessoa, se não é. Exato. homônimo. Homônimo, exatamente. Entendeu? Por isso que o advogado entra nesse tipo de análise. Tá? Então, complementando com a próxima pergunta aqui, que eu já vou adiantar, qual é o papel do advogado em caso de benefícios assistenciais e previdenciários? Como ele pode garantir que os direitos sociais sejam reconhecidos e valorizados? Esse é o papel do advogado, é importantíssimo, né? Justamente dessas questões que o senhor colocou, né? O advogado ele tem mais traquejo para compreender essa sistemática toda e, sendo um especialista na área, verificar qual é o melhor caminho. Isso mesmo, com certeza. E eu fui entendendo, eu até fazer um recorte aqui, antes de ser advogado, eu fui estagiário do Dr. Raul. Né? E eu vi aqui outros colegas que foram até alunos, teve a honra. Eu fui também aluno, né? Porque estagiário não basta ser só estagiário, ele também é um aluno. Ele aprende, né? Ele bebe dessa água. E assim, aonde eu estagiei, eu tive compreensão muito grande, né? E eu não sabia muito bem, na época, que rumo tomar, né? E aí eu fui só tomar esse rumo quando eu saí e, de fato, passei na OAB. E aí eu dei um estalo, falei, previdenciário, eu vou pegar. Até por questão de seleção, eu entendi que, assim, o previdenciário, eu nunca curti, Raul, audiência. Não sou um cara audiencista de ficar e tal. Eu sou um cara mais de trabalhar com as frases, as palavras, colocar ela arrumado, é meu detetive, né? Pegar as documentações, ser o meu investigador, colocar elas numa folha de papel e transferir elas e dar para o juiz, né? Que é o nosso julgador. Então, eu sou um cara que faço isso, eu gosto de fazer isso, né? Mas o papel do advogado é basicamente isso, cara. É orientar o cliente, é mostrar para o cliente a verdade dos fatos. Porque tem determinadas situações que o cliente imagina algo que não é verdade. Porque todo cliente ele sempre vai arranjar alguém para comparar, né? Mas o meu amigo fulano de tal, mas o primo do meu vizinho conseguiu. Mas ele não consegue, às vezes, perceber que a história dele é única. A história, vamos dizer assim, aspas, jurídica dele, o caminho jurídico dele é diferente do caminho jurídico do primo, do vizinho, do parente. É isso que você acabou de falar. Porque aí tem toda uma análise a ser feita, se contribuiu, se não contribuiu, quanto contribuiu, quantos anos contribuiu, qual era o teto dessa contribuição. Exato. Se tem direito a BPC, se não tem, por que tem, qual é a condição de vulnerabilidade avaliada, né? A avaliação é feita sob uma ótica, e aí vai outra pessoa avaliar, é outra ótica. Exato. E do momento que foi feita essa avaliação. Então, tudo isso eu acho que o advogado ele é fundamental para fazer o cliente entender, dizer, olha, está aqui, o seu direito é esse, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer do INSS indeferir, e aí a gente vai ter que ir para a justiça. Enfim. Que é outro 500, né? Que a gente sabe que é isso que eu acabei de falar. Cada caso é um caso e é individual. Ele é único. O cliente tem que saber que é único. É porque cada pessoa tem uma história, né? Lógico. E aí cabe, depois eu fui entendendo com mais calma, né? Passar do tempo, dos anos, que nós, advogados, temos que ser muito estrategistas. É um jogo de xadrez. É um jogo de xadrez. Eu não tinha conhecimento disso. Mas depois que conversando contigo em mais épocas aí, eu fui entendendo o que tu me ensinavas, que era um jogo de xadrez, cara. Porque é estratégia em cima de estratégia. Tu já tem que pensar a 2 passos lá na frente do que acontecerá, o que pode acontecer, né? Então, o processo civil, como professor de processo civil, e eu fui entendendo isso depois, que a gente
além de analisar o caso, verificar as provas, a gente tem que ser um estrategista, melhor estratégia, porque, olha, só para te ter uma ideia, eu oriento muitas vezes o meu cliente, que já, dependendo dos clientes, né, que recebe BPC, a eles contribuírem para o INSS. Dá para fazer isso? Dá. Tá? Tem uma forma de contribuição que é como facultativo, que ele pode estar recebendo o BPC dele e contribuir para o INSS. Tá? Então, mas nem aí não todos descaracteriza o benefício não dele? vai descaracterizar, porque para todos os efeitos vai estar como facultativo. Então, junto ao INSS, ele vai estar lá como se fosse uma contribuição por livre e espontânea vontade. Não vou dizer livre e espontânea vontade, mas liberalidade. Uma liberalidade nesse sentido. Mera liberalidade que ele está fazendo, está contribuindo. Isso vai ficar camuflado e não vai impedir dele receber o BPC dele. Então, acontece muito de pessoas que vêm com BPC, melhor dizendo, pessoas que vêm com direito à aposentadoria e falta 2 anos, às vezes falta 1 ano. Eu falo, vamos conseguir o BPC seu? E aí a senhora contribui para o INSS, tá? E a gente consegue cancelar esse BPC e a senhora ter aposentadoria. Sei, e o inverso também é verdadeiro. Já chegou pessoas com BPC ao escritório, tá? Foi até o último aqui, foi o Ocean Paixão. Eu tento lembrar o nome de quase todos os clientes aqui. Mas o Ocean veio com um BPC ao deficiente, a gente conseguiu cancelar o BPC dele e ele se aposentou, ganhando muito mais que um salário mínimo, quase R$2.000. Então, é importante o nosso público, a sociedade em geral, saber que você sim, você pode conseguir o seu BPC, a sua aposentadoria, tratando diretamente no INSS, no CRAS, nos órgãos, né? Sem a necessidade de ter um procurador, um advogado para fazer isso. Mas como o doutor Herbert está dizendo, o advogado tem o conhecimento, estudou, sabe qual é o melhor caminho, quais as melhores estratégias e como você deve agir para conseguir uma melhor aposentadoria ou até um melhor benefício e não ficar nessa dependência de BPC, às vezes, para o resto da vida. Exatamente, né? Que é horrível. Então, esse eu entendi que é o papel do advogado no momento de você pleitear os seus direitos junto à Previdência ou qualquer outro órgão previdenciário, né? Então, é importante conhecer o processo, conhecer a lei, né? Não é simplesmente chegar lá e fazer um requerimento. O funcionário do INSS conhece a lei? Conhece, mas ele não tem obrigação de traçar melhores estratégias. Nem obrigação nenhuma. Nenhuma. Ele vai apenas te atender com base naquela documentação apresentada, que é o papel dele. Então, o papel do advogado é fazer uma análise mais profunda e saber qual é a hora, né, de se aposentar ou não, se você ainda deve contribuir mais ou não, se você pode ou não pode naquele momento. Doutor Herbert, eu fico extremamente grato pela sua presença, tá? Obrigado, Raul. E espero que o senhor venha novamente para a gente falar sobre assuntos assim tão importantes e que a gente possa conversar mais sobre previdência. Perfeito. Tá? Muito obrigado. E não só sobre previdência, a gente pode fazer outros assuntos. Isso aqui pode contar comigo. Muito obrigado.